Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que ótimo. O terceiro episódio. Desde que começamos aqui, tivemos algumas visualizações, milhares, nem tanto, mas o importante na vida é a gente ter constância naquilo que a gente se propõe a fazer, um tijolo de cada vez. Sem mais delongas, vamos aqui. Bem, NVI, é que eu gosto. Hoje eu me propus a trazer um tema um pouco diferente. No primeiro episódio nós conversamos um pouco sobre contextos bíblicos de personagens. Então eu abordei um pouco o lado histórico da coisa. O segundo episódio também falei sobre o Senhor Jesus Cristo, uma perspectiva da coragem que devemos trazer para a nossa vida. E o terceiro episódio eu gostaria de pautar outro lado. A Bíblia em si, ela é um livro muito completo. Então, cara, a Bíblia ela trata sobre qualquer assunto, de maneira explícita ou não explícita. Na prática, até a sexualidade você encontra na Bíblia. Por quê? Porque quem sabe a sua identidade, nota isso aí, ó, botou isso aí, presta nisso aqui. Se você sabe a sua identidade, você conhece o seu propósito. E se você conhece o seu propósito, portanto, você sabe a sua identidade. De tal maneira, então, que só conhece a sua identidade quem sabe do propósito. E só conhece o propósito quem sabe a sua identidade. E a Bíblia, do início ao fim, ela reforça e frisa isso pra gente de N maneiras. Então, sem mais delongas, já tá indo para 4 minutos, eu falei nada. E falei também. Para Provérbios, capítulo 12. Abre sua Bíblia aí. Livro de Provérbios, capítulo 12. Caraca, já abri de cara. Profundo. Então, vamos lá. Provérbios 12, 24, versão NVI, você já sabe, né? Diz assim: as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Em outras palavras, quem não age se torna escravo de quem agiu. Vamos lá. Provérbios 12, 24 é muito interessante. Por que eu quero trazer à luz da nossa reflexão o livro de Provérbios? Bem, porque o livro de Provérbios é um livro escrito por Salomão, que, segundo a Bíblia, foi o rei mais sábio e, portanto, também mais rico que já existiu. Filho do rei Davi, que não somente ter nascido num berço de ouro, ele não herdou as coisas à toa, ele lutou por sua herança, ele lutou por aquilo que ele gostaria. Mas o fato é que Provérbios 12, 24 é bem discriminado para todos nós. Por quê? Eu não sei se em determinado momento da vida você já se viu como uma pessoa procrastinadora. E esse recado aqui eu quero que vá para você que se vê nessa condição. A procrastinação, ela junto com a ansiedade, é o maior mal do século 21 nas pessoas. Porque o procrastinador ele não consegue fazer nada. E chega a ser até um pouco engraçadamente paradoxal, porque eu procrastinei em fazer esse vídeo e eu tive que fazer o vídeo até antes do término do dia. E a procrastinação, ela faz isso com a gente. Ela nos impede de viver momentos marcantes em nossas vidas que muitas vezes não vão ter segunda chance. No Salmo 139, no versículo 16, Deus ele deixa bem claro através do salmista que ele escreveu a nossa história. Mas também em Gênesis, quando você medita sobre o Jardim do Éden, você consegue conceber sobre o livre-arbítrio. Você consegue conceber que Deus, cara, ele deu a oportunidade para mim e para você de escolher aquilo que quisermos, embora ele saiba da nossa história. Então, a onisciência de Deus, ela não é uma característica do ser humano. Portanto, nós não podemos, nem se quisermos,
pensar como Deus. Então, se atendo a esse fato, você não consegue pensar como Deus, cara, você tem que entender que o responsável pelas decisões da sua vida é você. E o único cara que pode te impedir de viver a história que Deus designou para ti é você também. Tendo isso em mente, por que nós cristãos somos tão procrastinadores nos dias de hoje? A Bíblia, desde a antiguidade, e eu trato a antiguidade a partir da era de Cristo em diante, do Senhor Jesus Cristo, ela avisa claramente, até antes disso, mas vou levar isso em consideração adiante, sobre a vinda de Cristo. E o que nós temos feito, o que nós temos preparado para a vinda do nosso Senhor. A gente tem feito pelo menos um trabalho por almas. E eu me boto nisso, sabe? Eu sou cristão e eu mudei a vida de muitas pessoas, eu acredito, mas bem longe, bem aquém daquilo que eu poderia. E também, no geral, sempre vai pensar assim, sempre vai pensar que o que você faz está aquém daquilo que você poderia ter feito. Mas eu tô falando, se bota com sinceridade na parede agora, se olha no espelho. Você tem feito aquilo que realmente você sabe que você poderia fazer? Porque eu não estou falando aquilo que você não sabe, porque o que você não sabe que você poderia fazer, não leva em consideração. Você tem dons e talentos que Deus te deu, que está descrito lá em Romanos capítulo 11. Você tem dons e talentos que Deus te deu a partir da sua vocação. Agora, você tem usado esses dons e talentos para o reino de Deus? Você tem sequer usado? Eu me lembro uma vez que eu ouvi uma parábola muito interessante, vou compartilhar com você. Rápido. Existia uma casa que tinha um dono da casa. E aí ele cuidava do jardim dele. Na outra casa, tinha uma casa que ele nunca tinha visto o dono, mas todo dia o jardineiro ficava podando o jardim. Até que um dia, ele intrigado com aquilo, por que o jardim ficava tão bonito e a casa havia sequer dono, ele foi até o jardineiro. E na parábola diz que ele perguntou assim: por que tu deixa o jardim pronto, sendo que o dono mal vê o teu trabalho? E aí o jardineiro respondeu assim: porque eu não sei quando ele vai chegar, mas eu sei que se eu trabalhar levando em consideração que ele vai chegar hoje, quando ele chegar, ele nunca vai se arrepender daquilo que eu fiz. Então, é assim que a gente tem que levar a vida cristã, cara. Porque só prospera quem planeja a sua vida. E aqui vai para todas as atividades. Se você planeja a sua vida, você prospera. Se você não planeja a sua vida, aquele pagode, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida... Cara, você não vai prosperar. Eu não tô falando de dinheiro. Eu tô falando de harmonia entre todas as áreas da sua vida. Harmonia entre a área financeira, harmonia entre a área familiar. Porque não adianta eu ter dinheiro e a minha família estar destruída. Não adianta eu ter dinheiro e meus filhos não falarem comigo, não falar com a minha mãe, não falar com meu irmão, minha família ter desunião. Jesus disse que um reino dividido não prospera. Então não adianta. Também não adianta eu não ter dinheiro e viver da mesma forma. Então, o que é prosperidade? Por que eu só consigo viver, ser próspero quando eu planejo a minha vida? E por que quando eu não planejo a minha vida, eu me torno escravo de quem planejou? É simples. Porque quem planeja a vida, e levando em consideração que planejar está ligado a executar o que foi planejado, não procrastina. E a procrastinação é a maior inimiga de quem quer vencer alguma coisa. Se você quer ter sua família unida, se você quer ter o seu trabalho, se você quer ter uma boa condição financeira, se você quer cumprir qualquer objetivo, a procrastinação ela vai te impedir de viver isso. Cara, presta atenção.
seja disciplinado. E dói ser disciplinado, mas a grande realidade é que vencedores são disciplinados. E sabe, eu não tenho nada contra quem corre ou nada ou pratica qualquer atividade física e quando você cumpre um objetivo, você ganha uma medalha. Tudo certo, não tem problema. Só que a vida não é assim. A vida, ela não perdoa. Anota isso aí, presta atenção. A vida não perdoa quem não se programou. A vida não perdoa quem nunca planejou. Então, eu não sei o que você está fazendo agora. Se você tem 25, 50, 65 ou 17 anos. Mas se você está assistindo esse vídeo, ainda há tempo para você reprogramar a sua vida e se tornar assim um vencedor, cara. Eu não estou dando um discurso coaching, não. Porque a Bíblia fala que as mãos diligentes governarão. Então, se você tem diligência naquilo que você está fazendo, se você planeja, se você executa, você vai governar. Governar sobre o quê? Governar sobre a sua casa, governar sobre a sua família, governar sobre os seus negócios, governar sobre o seu esporte, governar sobre aquilo que você se propôs a fazer. Agora, se você é preguiçoso e a preguiça está ligado à falta de trabalho, de execução, de objetividade, você vai acabar um escravo, meu amigo. E essa é a realidade. Então eu quero te encorajar a não ser preguiçoso, eu quero te encorajar a levantar da cama na manhã seguinte a você assistir esse vídeo e se ver como um vencedor. Mas não um vencedor de não. Um campeão, ele é moldado na trajetória. Campeão não é quando você recebe o seu troféu. Ali é só a coroação daquilo que você fez dia após dia. O campeão é aquele que se vê como campeão, não tem medo de agir como campeão e se torna disciplinado. Dia após dia, a nossa rotina molda quem nós somos. Então, se você tem uma rotina e você quer deixar de tê-la para vencer a procrastinação, você precisa fazer isso. Você precisa mudar a sua rotina, você precisa deixar de andar com pessoas para se tornar uma pessoa diferente daquilo que você já foi. Se até aqui você agiu de uma forma, daqui em diante você precisa de outra. Então eu quero te encorajar de verdade a planejar, executar e viver os passos que você sempre sonhou na sua vida. Só que você precisa ser diferente daquilo que você já foi até aqui. Entendeu? Se você... Presta atenção. Você precisa, para você viver o que você quer, você precisa ser diferente daquilo que você planejou até aqui, cara. Você precisa fazer diferente. Você fez até aqui e não deu certo. Agora você precisa fazer diferente. E se você fizer diferente, irmão, com disciplina, com afinco, sem pensar em resultado, mas pensando em processo, tendo um gosto na dor, tendo um gosto naquilo que você está fazendo, é impossível dar errado, irmão. E não sei o que estou falando, é a Bíblia. Jesus falou em Marcos capítulo 9, tudo é possível àquele que crê. E quem crê, age. Quem crê, executa. Então tudo é possível, amém? Muda. Deixa de ser quem você era e se torna uma pessoa nova.